Você sabe em quais situações a empresa pode ser responsabilizada pela morte de seu colaborador? Sim, existem algumas situações que a culpa pelo evento fatal pode ser atribuída ao empregador. E nada melhor para entendermos essa situação do que trazer aqui um caso prático referente a uma decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que reformou a decisão do Tribunal Regional, determinando a responsabilização da empresa pela morte de um ex-PM que trabalhava na função de fiscal de loja. E agora nós vamos entender de que forma isso aconteceu. Para a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, a atividade de fiscal de loja exercida por um ex-PM é sim considerada de risco. E nesse caso, o fiscal de loja acabou sendo alvejado com disparos de arma de fogo numa tentativa de assalto, fato este que acabou culminando na sua morte. Na demanda judicial proposta pela viúva e pelos demais herdeiros, a família sustentou que esse ex-PM, que já atuava nessa função há quase 20 anos, trabalhava como fiscal de loja, mas com funções inerentes à de vigilante. E o fato de portar a arma de fogo certamente também contribuiu para que a atividade fosse considerada de risco. E nesse caso, ficou comprovado que o assaltante entrou na loja, o fiscal, em atitude de repressão irrepreensiva, acabou entrando em luta corporal com o assaltante, que acabou tomando a sua arma e proferindo disparos que acabaram culminando na sua morte. Em defesa, a empresa argumentou que o fiscal não era obrigado a portar armas e que as suas funções não seriam equiparadas à de vigilante, uma vez que se restringiriam simplesmente à conferência de mercadorias, a atitudes preventivas de furto, seja por clientes, seja por outros colaboradores, conferência de mercadorias, enfim, atividades que não seriam consideradas de risco. Assim sendo, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que acabou tendo essa decisão revertida pelo TST, entendeu que o fiscal efetivamente não era obrigado a utilizar a arma, que a utilização da arma não seria por uma determinação da empresa, e mais, que o colaborador não possuiria um porte físico compatível a de um vigilante privado. Para a ministra relatora do TST, que entendeu ser devida a indenização à viúva e aos filhos, a atividade exercida pelo ex-PM era sim considerada de risco. Vejamos por quê. Porque dentre as atividades por ele desempenhadas, ele deveria conferir mercadorias, transportar valores, evitar furtos e assaltos, e certamente houve o entendimento de que a sua condição de ex-policial militar foi sim determinante para a sua contratação, especificamente para essa função, pois ele, investido dessa qualificação, teria mais habilidades em situações de assalto ou furto, no manuseio de arma de fogo, na eventual prevenção a assaltos ao estabelecimento, transportando valores, conferindo mercadorias, fazendo eventuais revistas, ou seja, acertadamente a desembargadora entendeu que essas atividades são sim consideradas de risco e quando assim são qualificadas, a empresa deve indenizar, nesse caso, a viúva e os demais sucessores. Além disso, entendeu a ministra que a denominação de fiscal de loja, na verdade, mascarava sim
uma função de vigilante. A nomenclatura fiscal de loja visava mascarar essa situação, sendo que a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar que ele não exercia atividade de risco e mais, que não lhe ofereceu um treinamento corporativo para capacitá-lo para o exercício específico dessa função. E aqui nós voltamos sempre à questão que aqui já tratamos em relação aos treinamentos corporativos. É muito importante que a sua organização invista nos treinamentos corporativos, porque através dele você estará capacitando o seu colaborador, você estará dando ciência a ele de quais os procedimentos devem ser tomados em determinados tipos de situação. E todos nós sabemos que na questão dos supermercados, os furtos, eventuais assaltos são sim muito recorrentes e que muitas vezes a empresa não capacita o seu colaborador, não lhe proporciona um treinamento corporativo capaz de municiá-lo de todas as condutas e procedimentos que ele deve tomar em caso de eventos dessa natureza. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser um caso típico de responsabilidade objetiva e nós devemos aqui esclarecer para fins trabalhistas o que seria a responsabilidade objetiva que está expressa no artigo 927 do Código Civil. Ou seja, a empresa é responsabilizada de forma objetiva quando a atividade desempenhada pelo seu colaborador é considerada de risco. Ou seja, nesses casos, não é necessário que o trabalhador seja comprovado que ele tenha agido com dolo ou culpa. É automaticamente atribuída a responsabilidade à empresa em caso de acidentes de trabalho, amparado pelo artigo 927, em que não será necessária a demonstração de dolo ou culpa da empresa. O simples fato da atividade ser considerada de risco automaticamente gera o direito à indenização. E esse entendimento já foi sumulado, uma vez que essa situação foi recepcionada pela nossa Constituição Federal e amparada pelos tribunais, nos casos, como eu falei anteriormente, em que o trabalhador exerce habitualmente, veja bem, habitualmente e não eventualmente, atividades consideradas de risco, aquelas que possam colocar em xeque a sua integridade física, a sua própria vida, por um determinado fator que pode efetivamente lhe trazer um evento nefasto, a perda de um membro, a perda da própria vida ou então qualquer situação que seja passível de indenização. Tendo em vista então que a atividade foi assim classificada como atividade de risco, restou consagrado o direito dos sucessores ao recebimento de uma indenização por danos morais e materiais, e é muito importante destacar aqui que a indenização por danos materiais pode ser quantificada com a idade em que o colaborador perdeu a vida, como nesse caso, mais quantos anos de vida profissional útil ele teria, e essas remunerações até o advento de uma determinada idade, que pode ser balizada, por exemplo, pela tábua do IBGE, pode implicar num desdobramento financeiro muito gravoso para essa organização, uma vez que a empresa pode eventualmente ser condenada a pagar aos sucessores toda a remuneração referente ao período ainda de vida profissional do colaborador, sendo que a nossa legislação, em determinados casos, autoriza que essa indenização seja paga em parcela única, veja bem, numa parcela única, além da indenização por danos morais, ficando aqui a nossa recomendação de que toda e qualquer atividade, quanto mais as de riscos, demandam uma qualificação especial do seu colaborador, demandam um treinamento corporativo capaz de capacitá-lo para o exercício
dessas funções, a fim de evitar que, eventualmente, a empresa possa ser condenada a uma indenização vultuosa em favor da família ou do próprio trabalhador. Tá ok? Obrigado.